Queridos irmãos, eu quero ler com vocês um texto das Escrituras. Eu não posso negar essa palavra que está no meu coração, eu preciso passar para vocês. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Provérbios capítulo 11, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Momento da palavra. Momento da palavra com o pastor Natanael Amâncio. A palavra do sábio Salomão é muito importante porque os provérbios é um verdadeiro ensinamento para nós. A balança, você ia fazer, por exemplo, comprar 2 quilos de feijão, e naquela época a balança era no prato. Então se colocava o produto de um lado e do outro lado o peso. Ou seja, eu quero 2 quilos de feijão. Então se colocava do lado 2 quilos do peso, e aqui do outro lado ia colocando a medida dos grãos, ou do que você queria comprar, até que a balança estivesse nivelada, até que a balança estivesse adequada para entregar o produto ao cliente. E essa balança justa, ela agrada o Senhor, o peso justo agrada o Senhor. Mas a Bíblia diz que a balança enganosa é abominação para o Senhor. Isso aqui entra numa esfera tão grande, abre um leque para a gente poder pregar e mostrar para os irmãos que essa balança enganosa, ela está em todos os lugares. A balança injusta, ela está nos grandes palácios, ela está na política, ela entrou no meio das famílias, elas estão dentro das denominações e que precisa ser combatida. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, isso não pode acontecer. Quando se trata de um peso justo, eu, irmão Natanael, tenho comigo o seguinte, que as coisas devem ser aferidas à luz da Bíblia, dentro de um critério, e que não há possibilidade de agradar a Deus, de eu desprezar um pequeno e passar a mão na cabeça do rico, desprezar o pobre e puxar a brasa para a sardinha do rico por causa dos meus interesses. Tanto é que na casa do Senhor não pode ter o lugar de quem entra vestido de chita, como aquele que está vestido com vestidos resplandecentes. Onde entra o catador de lata ou o advogado empresário, eles têm que sentar no mesmo banco. Dentro da casa de Deus não pode ter cadeira cativa para empresários. No estacionamento da igreja não tem que ter vaga selecionada porque o juiz fulano de tal vai chegar no culto. Não, se o irmão chegou com o seu carrinho, o seu Fusca, tem uma vaga, ele tem que colocar o carro lá. Por quê? Porque esse irmão é membro da igreja, então eu não posso fazer isso, porque senão seria uma balança injusta. Deixa o seu carro por lá de fora, porque aqui vai chegar o carro do ilustre, do indivíduo que é aquele que vai beneficiar melhor a obra de Deus. Então, quando a igreja perde essa visão da justiça, a gente começa a dar lugar para a carne por causa dos nossos interesses. E quando nós nos tornamos também injustos e pecamos contra Deus, nós tratamos as coisas de Deus conforme o nosso interesse. A palavra é pregada conforme o nosso interesse, a disciplina é dada conforme o nosso interesse. Só que a Bíblia está dizendo que a balança enganosa é abominação para o Senhor. Então eu preciso ser justo em tudo. Ainda mais nós como pregador do Evangelho, que o povo tem que olhar para a gente.
Alguém diz assim, olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Pedro, na Porta Formosa, fez ao contrário. Pedro olhou para aquele paralítico, para o coxo, e diz assim, olha para nós. O povo que está aí fora, eles precisam ter condições de olhar para a gente, para o nosso testemunho. Se um pastor não tem testemunho, está fazendo o que no altar? Se a família desse pastor, desse obreiro, pelo menos a esposa que está do lado ali, que faz parte de um corpo, está dentro de uma igreja. Eu, por exemplo, eu estou na liderança de um trabalho, a minha esposa não dá o testemunho, eu sendo o líder do trabalho? Então eu não tenho condições de corrigir ninguém, porque a minha esposa não dá exemplo. Então eu não posso, por exemplo, ter 2 pesos, 2 medidas. Eu preciso ser justo. A igreja tem que olhar para a gente e ver testemunho em nós. Nós precisamos ter testemunho. E na condução deste povo, como eu sempre digo aqui para os irmãos, eu sempre falei isso em todos os lugares que eu passei. Da porta para dentro, há um pastor e um rebanho. Da porta para fora, ali tem a minha esposa, tem meus filhos, tem os amigos que eu amo. Da porta para dentro, tem um pastor e um rebanho. Se a minha esposa for necessário ser disciplinada, ela vai ter que ser disciplinada. Se os meus filhos precisar ser disciplinados, vai ser disciplinado. Ou eu pego o filho dos outros e ponho porta fora, ou escandalizo com o nome dos filhos dos outros, enquanto eu oculto o pecado dos meus. Os filhos dos outros eu exponho em rede nacional, eu jogo fora, eu chuto, põe para morrer. Mas os meus filhos, os pecados dos meus filhos, eu oculto? Ninguém precisa saber? O adultério da filha, dos filhos, ninguém precisa saber? Enquanto os filhos dos outros é escandalizado, enquanto o filho dos outros tem que ser porta fora, tem que jogar para fora, você não pode aceitar nem seu filho em casa por causa das deficiências e fraquezas que tem seus filhos? Que balança é essa? Ora, se eu tenho que pôr um filho meu, expor uma situação dos seus erros, ou de um irmão da igreja, se o meu errar, eu tenho que expor também. Por que os filhos dos outros têm que falar à vontade, mas os meus, pano quente, encobre, tenta fazer de tudo para abafar o pecado do filho, e o dos outros, porta fora? Balança enganosa. Se eu sou homem, para chegar ao ponto de expor, isso aqui não é homem de Deus, tá? Isso aqui não é papel de homem de Deus. De expor situações de pessoas assim, por causa das suas fraquezas, então a minha casa também tem que ser exposta. Como é que você fala da família dos outros e a sua, você oculta o pecado deles? Como que você faz isso? Você quer expor a mulher dos outros, mas a sua, você oculta os seus pecados, as suas fraquezas. Então não é balança justa. É o que eu digo para os irmãos. Eu tenho muitos amigos, eu amo irmãos maravilhosos. Tem irmãos no Brasil aqui que eu amo de coração. São meus amigos. Se vier aqui na minha casa, vai comer, vai beber, vai participar com a gente aqui, vai ter um refrigerante, um suco, uma carne assada, nós vamos fazer. Mas chegou na igreja, da porta para dentro, meu irmão, você é um membro ou um visitante. Senta aí e vai ouvir a palavra. Porque não é por causa da sua amizade que eu vou ter que mudar a mensagem do altar. Isso eu não vou fazer. Não é por causa da sua amizade que você tem que eu vou dar um microfone para você lá em cima do púlpito. Desculpa, não vai acontecer isso. Você é meu amigo? Da porta para fora. Aqui dentro da igreja nós temos princípios. Nós temos, da porta para dentro, tem princípio. Então aqui no altar vai estar quem está de acordo com aquilo que pregamos. Alguém vai cantar aqui desde que viva aquilo que nós ensinamos. Um pregador vai subir naquele altar desde que viva aquilo que nós pregamos. Então da porta para fora, eu vou na pizzaria com você, eu posso comer um churrasco junto com você, eu posso sorrir junto com o irmão, posso tirar uma fotografia com você, eu posso ir na sua casa, viajar junto, a gente pode se confraternizar. Nós somos amigos. Mas da porta para dentro eu tenho responsabilidade com os céus. Da porta para dentro,
Há um rebanho que está nas minhas costas e eu que tenho que apresentar diante de Deus. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com qualquer ovelha, quem responde sou eu, não é você. Então eu não vou pegar uma pessoa que distorce a palavra e pôr em cima do púlpito para distorcer aquilo que eu preguei a vida inteira. Não, não vai acontecer. Então a balança tem que ser justa para todos os lados, meu irmão. Se eu tenho que disciplinar a irmã fulana e chegou ao ponto de corrigir sua casa, vai ter que ser corrigido. Ah, mas o meu dízimo é bom. A obra do Senhor não está presa a seu dízimo, meu irmão. Se você não quer entregar seu dízimo aqui, procura qualquer igreja e entrega lá. Mas aqui precisa ter uma balança justa. Seu filho errou? Disciplina ele também. A sua esposa errou? Disciplina. Por que tem que disciplinar só a irmãzinha fulana de tal, que é aquela pobre irmã? E a ilustre bonitinha da igreja? Não me toca, não me rela, porque eu sou porcelana. Para com isso. Então a coisa começa a virar uma bagunça, porque os homens tornam-se homens frouxos, que tratam as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí quando um pequeno erra, tropeça e cai no caminho, que todos nós estamos sujeitos, eu estou sujeito, aí eu como pastor desço o pau na sua cabeça, venho aqui para o canal do YouTube, exponho você, mas a minha casa e os meus filhos oculta, balança enganosa. Você quer falar dos filhos dos outros? Expõe os seus. Fala dos pecados dos seus. Aí a balança é justa. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores. As coisas da casa de Deus têm que andar em comum acordo. Não é porque o irmão é um funcionário público, ele é um engenheiro, ele é um... não sei. O indivíduo tem um pouco mais de dinheiro, tem um carro melhor. Ah, não vamos tocar não, porque senão ele sai daqui da igreja. Rapaz, vai embora. Procura outra igreja. Ah, mas e o dízimo dele? O dízimo dele vai dar onde ele quiser. Você está achando que a obra de Deus vai parar de ser cuidada porque o empresário foi embora porque foi disciplinado? Para, meu irmão. Se a disciplina é para uma irmã, tem que ser também para a esposa do empresário, que está achando que é a madame da igreja, que pode fazer alguma coisa. Vou andar fora da doutrina. Vou, através do meu testemunho, despregar tudo que esse bobo desse pastor está falando aí, e ninguém pode relar em mim, porque de fato o nosso dízimo é muito alto. Se é comigo, vai para o banco na hora. E se não quiser, pega o seu dízimo, pega a sua família, procura outra igreja e vai para lá. Porque a balança tem que ser justa com todo mundo. Se não for assim, isso não é obra de Deus. Não é casa de Deus. Balança justa. Você quer ser justo? Então executa conforme a palavra. Não é para você matar ninguém, não. A justiça de Deus não é para você matar, jogar ninguém porta fora da igreja, não. É para você mostrar para todos que essa casa tem princípio. Senta aqui, irmã. A irmã errou. A irmã pisou naquilo que nós ensinamos. A irmã não cumpriu com o seu dever como cristã. E eu, como pastor, não posso deixar você na comunhão desse jeito, não. Não, de maneira alguma. Para com isso. Senão daqui a pouco isso aqui vira uma casa de Babel. Vamos colocar as coisas em ordem. Ah, mas e a fulana de tal? Também está na disciplina. Tem que fazer assim. Porque senão, meu irmão, vira essa coisa nojenta que nós estamos vendo aí. Em uns, desce o pau na cabeça. Em outros, ninguém viu. Põe pra cá. Então para com isso. Ou nós somos homens de Deus com sinceridade, pra gente viver com o nosso rosto descoberto, para que ninguém fique apontando o dedo para nos escandalizar. E não adianta reclamar não, porque tem coisa na nossa vida que se a gente for reclamar, a gente fica com a boca fechada, você é culpado. Você agiu de má fé. E se vem alguém apontar o dedo, sabe o que você tem que fazer? Faz igual Davi, abaixa a cabeça e pega as pedras. Por que Davi falou para o seu soldado assim quando os homens queriam apedrejá-lo? Alguém fala que isso é humildade de Davi. Para, meu irmão. Davi reconheceu, ele pecou. Escandalizou Israel inteiro.
falou para ele que o que ele fez no oculto seria posto sobre o telhado. O pecado dele estaria exposto para todo Israel. A espada de Deus sobre a sua casa. Aí alguém começa a apedrejá-lo. Aí o soldado quis defender. O que Davi falou? Não mata eles não. Essas pedras é porque eu sou culpado. Eu tenho a culpa. Davi reconheceu. E de fato é culpado mesmo. Porque transgrediu aquilo que não era para ser feito. Pisou naquilo que não podia. Então nós, servos de Deus, se você perder a moral para pregar, meu irmão, se você perder a moral para executar a palavra, você pode fazer fogo descer do céu. Ninguém acredita mais em você. Acabou. Quando é que você perde a moral? Quando você deixa de executar conforme a palavra. Se você não executar conforme a palavra, você perde a moral do altar. E perder a moral do altar, acabou. Você pode fazer fogo descer do céu, ninguém vai receber mais a sua palavra. Porque o povo não está atrás de um pastor expert, o grande revelador, o profeta das nações, o homem da montanha. Não, para com isso, o povo já está enjoado disso. É que eu vou revelar a carteira das pessoas, vou revelar até o número do CPF, do RG, da placa. Para com isso, o povo está vomitando isso. O povo não é besta não, meu irmão. O povo já está enojado dessas revelações mentirosas, falsas. Sabe o que o povo quer? O povo não quer um pregador que prega 2, 3 horas e abala a multidão. Não. O povo quer um homem sincero. O povo quer um obreiro sem máscara. Que viva a palavra na sua simplicidade. Que seja um homem humilde, simples. Ainda que não tenha todos os dons, mas que ame a palavra. E quando eu falei aqui outro dia, e choveu de bombardeada em cima da gente, quando eu disse que aqui no ministério, irmãos que pregam a palavra terá total valor. Porque na mídia por aí, se você não chamar por revelação, você nem é convidado para pregar. Porque tem igrejas que chegam a dizer que o carro forte do ministério é a revelação. Nós aqui, o carro forte é a palavra. Irmãos que não têm dom de revelação, de visão, que não vê nada, mas prega a palavra, terá um lugar no altar junto com a gente. Irmãos que defendem a palavra, mas que não tem esses dons, não tem nada. Você tem a palavra, irmão? Você ama a palavra? Você vai ser convidado para pregar sim. Não tem o dom da revelação? Pede para todo mundo pôr a mão na cabeça. E você, como servo de Deus, dobra o teu joelho e invoca a bênção do Senhor. Invoca a cura divina. Invoca a bênção de Deus por meio da palavra. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Prega a minha palavra. E em seguida, eu serei um cooperador. Cooperarei com sinais e maravilhas. Quando Filipe desceu para Samaria, ele não orava por revelação, não. Eu creio no dom de revelação e tenho o dom de revelação. Mas Filipe lá em Samaria não estava orando por revelação, não. Ele pregava a palavra e Deus confirmava através dos sinais. A igreja precisa ser ensinada desta forma, porque senão a gente deixa um povo doente. Que na hora da palavra ninguém presta atenção. E na hora da revelação fica todo mundo com o olho estatalado assim, querendo uma. Torna-se um povo doente. Que em vez de ouvir a palavra de Deus, está preocupado que o pregador vai dizer depois. Você precisa ir para a igreja para ouvir a palavra. Os dons são consequência de uma vida no altar. Nós aqui acreditamos nos dons de Deus. Tenho o dom da revelação. Recebi da parte de Deus. Mas isso eu uso lá no altar. Irmãos que ligam aqui para mim e dizem: pastor, o senhor teve uma revelação? Não, não tive. Eu não passo revelação por telefone para ninguém. Eu oro por você. Se alguém perguntar: o senhor viu alguma coisa? Não, não vi. Não vi, não vou utilizar dom de revelação aqui nem telefone celular. Não faço isso. No altar da casa de Deus, depois de transmitir a palavra, de pregar a mensagem, de ver o coração dos irmãos aquebrantado, de ver a alma chorando no pé do altar, reconhecendo Jesus como Senhor, aí sim, se o Senhor quiser usar através dos dons, nós vamos dar lugar para os dons de Deus. Mas negócio, tira uma palavra para mim, uma revelação, para com isso. Você está achando que Deus é brincadeira?
Abracadabra já tem uma revelação? Para com isso. As coisas de Deus é muito santa, é pura, e não se recebe assim de qualquer jeito, não. Esse dom de orar por revelação assim, nesse celular, eu não recebi. E também nem quero. Não, esse tipo de dom não quero, não. Eu quero servir a Deus à luz da palavra, transmitir para vocês, e na hora certa, através da oração, Jesus cura, Jesus liberta, quebra as algemas. Este é o poder de Deus. E aí sim, a obra do Senhor é feita com sua totalidade. Você acha que deve ser desse jeito, irmãos? Você recebe esta mensagem, esta palavra? Então eu quero agora orar em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua querida família.